Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? No que se transformou algumas igrejas evangélicas? A gente vê agora Silas Malafaia e alguns líderes religiosos dessas igrejas, principalmente essas mais famosas, convocando fiéis para a manifestação na Avenida Paulista. Ou seja, querendo envolver pessoas comuns nas nojeiras provocadas por Bolsonaro e por seus extremistas. Eles não deveriam convocar essas pessoas. Aliás, esses líderes evangélicos nem deveriam estar envolvidos com Bolsonaro. E é incrível, gente, que a igreja evangélica, ela nasceu exatamente porque o Estado não cumpria o seu dever. Que qual era o dever do Estado? Acolher todas as pessoas. E como o Estado não deu conta disso, surge a igreja evangélica, que ao mesmo tempo que vem trazendo a mensagem espiritual para as pessoas, ela também faz, às vezes, de paizão, de acolher os menos favorecidos na sociedade, de dar suporte. Então a igreja não nasceu para representar essa gente rica, que inclusive muitos deles ficaram ricos às custas da patuleia miserável, às custas do povo. E hoje a igreja evangélica, que era uma defensora dos direitos do pobre, do desvalido, daqueles que ninguém dava importância, daqueles que ninguém dava valor, hoje ela virou uma representante da extrema-direita no Brasil. Então hoje esses pastores, esses líderes, que enriqueceram absurdamente e viraram mercadores da fé, que usam, inclusive, a fé ingênua das pessoas para enganar. Agora, essa gente, não satisfeita em apenas tirar dessas pessoas, de se tornar ricos às custas dessas pessoas, agora ainda convocam fiéis para tentar defender todos os erros cometidos por Bolsonaro durante a sua gestão como presidente da República. Bolsonaro não teve um acerto. Foram todos erros. E não satisfeito, tentou um golpe de Estado. Incentivou as pessoas a irem para a frente de quartéis, pedir intervenção militar. E não satisfeitos, depois do Lula já empossado presidente da República, no dia 8 de janeiro, foram para a sede dos três poderes em Brasília, fazer baderna e arruaça, pedir intervenção federal, golpe de Estado. E depois de tudo isso que fizeram, a justiça brasileira se encarrega de colocar esses golpistas nos seus devidos lugares, que é na prisão, como qualquer outro criminoso. E esse é ainda pior. Esse crime que eles cometeram é ainda pior, que é um crime contra a pátria, contra o país. E agora pessoas comuns, que não tinham nada a ver com esse lixo moral, são convocadas para irem para a Paulista, o Malafaia e esse grupo de pastores evangélicos, para defender o indefensável. Eu não consigo acreditar que algumas igrejas evangélicas se tornaram isso. Defender rico, defender agora golpista, se envolveu na política. E aí é claro que se envolver na política trouxe um monte de vantagens, não para os fiéis, para os pequenos,
trouxe vantagens para os grandes. E aí agora quer envolver essa gente que não tem uma vantagem em ser bolsonarista. Só tem um grupo que leva vantagem em ser bolsonarista. São esses que estão convocando esse ato para a Avenida Paulista. Uma vergonha. Uma vergonha. E o pior, defender condenados. E não é... Gente, me desculpe aqui. Como é que tem gente que viu as cenas do 8 de janeiro e compra a ideia mentirosa de Bolsonaro e seu grupo, dizendo que eram senhoras de Bíblia e de batom? Que vergonha! Eu não consigo conceber que tenha tanta gente ingênua no Brasil que ouve uma historinha dessa. Isso é história que nem uma criança iria acreditar. Porque é só ver os vídeos, ver as cenas do que eles fizeram. E eles estão sendo condenados porque eles cometeram os crimes. Bolsonaro virou réu porque ele era o cabeça dessa organização criminosa para dar um golpe de Estado no Brasil, para se eternizar no poder e não permitir que um presidente democraticamente eleito assumisse o poder. E agora você convoca pessoas que não têm nada a ver com isso aí para se envolverem nessa imundícia que se tornou essa tentativa de golpe de Estado no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso não é igreja evangélica. Isso envergonha a comunidade evangélica. Isso envergonha pessoas que se convertem genuinamente à fé em Jesus. E, inclusive, a igreja evangélica, ou essas igrejas evangélicas, desses líderes que convocam, eles estão do lado errado da história. Quais são as políticas que Bolsonaro já fez em favor de pobre, de negros, de mulheres? Que são essas pessoas que precisam da proteção do Estado? Qual é a representação do Bolsonaro defendendo direitos humanos? Se esses líderes tinham que estar alinhados com alguém hoje, esse alguém é o Lula. Foi o Lula que sempre lutou pelos pobres, veio do movimento de trabalhadores, que criou um monte de políticas públicas que favoreceu os mais pobres. E que se a igreja sempre foi uma defensora do direito do pobre, deveria estar unidos ao Lula, às políticas do Lula, e não a Bolsonaro, que veio para favorecer rico, empresário, mercado financeiro. Só é você olhar quem era o ministro da economia do Bolsonaro. Me desculpem, gente, a minha indignação, mas não dá para ver esses líderes evangélicos convocando as pessoas para se envolverem nas questões que ele, Bolsonaro, criou. E quem tem que responder por isso é ele. Quem tem que responder são os golpistas do 8 de janeiro e não envolver essas pessoas. E eu clamo aqui a você, evangélico, que tem a sua fé genuína em Jesus, não se envolva com Bolsonaro e com esses golpistas. Eles que paguem pelo que fizeram. Não vão atrás da ideia de Malafaia e de nenhum desses outros líderes. Não façam isso. Vocês podem prejudicar a vida de vocês por causa de alguém como o Bolsonaro, que nunca fez nada por vocês, nunca moveu uma palha. Eu desafio, inclusive, pessoas do meio evangélico a me dizer aqui, deixa aqui no comentário, o que Bolsonaro já fez por você, em seu favor. Qual foi a política? É só um extremista dizendo besteiras, espalhando ódio, dividindo as famílias.
Ninguém tinha que ir para ato, coisa nenhuma, para defender esses golpistas. Deixa eles falando sozinhos. E tem mais, eu acho que o dia que Bolsonaro for preso, Malafaia deveria também responder por tudo que ele disse. Inclusive esses atos são antidemocráticos. São ilegais. Porque você vai se manifestar para defender golpistas, criminosos, que queriam derrubar do poder um presidente democraticamente eleito. E eu faço aqui um desafio, aqui. Eu queria ver se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e fosse o Lula e os seus apoiadores que tivessem pedido intervenção militar e golpe de Estado. O que é que essa extrema-direita chechelenta estaria dizendo? O que é que Malafaia estaria dizendo? O que é que esses líderes evangélicos estariam dizendo? Mas como é com Bolsonaro, representante deles, dos interesses deles, da grana deles, eles querem falar de anistia. Me desculpa aqui a expressão, anistia é uma ova. Nada de anistia, vocês têm que pagar pelos crimes de vocês. Aliás, se a gente chegou nesse ponto de ter um golpista como Bolsonaro tentando dar golpe de Estado, é porque a gente não puniu esses militares lá atrás. Os que deram o golpe lá em 64. Porque se tivesse sido punido lá, se não tivesse falado de anistia lá, isso não estaria acontecendo hoje. Não envolvam Malafaia, Bolsonaro e esse. Não envolvam os fiéis, os humildes, os simples, que querem apenas exercer a sua fé nessas porcarias criadas por Bolsonaro. Ele que responda pelo que ele fez. O responsável por tudo isso é ele. Os presos estão lá e só tem um culpado, é Bolsonaro. E se ele está no banco dos réus, nada mais justo. Ele está respondendo pelo que ele fez. Gente, ouça o que eu estou dizendo. Não se envolvam com essa gente. Bolsonaro tem a capacidade de levar vocês para o buraco, como fez com os golpistas do 8 de janeiro. Eles estão presos e deve ser a Bolsonaro. Ele que incentivou essas pessoas a estarem lá. E vocês não podem entrar por esse caminho. Porque amanhã vocês vão responder na justiça por qualquer coisa que acontecer e que seja ilegal. Não se envolvam com isso. Deixe Bolsonaro arcar com a responsabilidade. O lugar dele é na prisão. É uma vergonha isso. E ainda fala em nome dos evangélicos. Mas os verdadeiros evangélicos que servem a Deus com a fé genuína não estão envolvidos com Bolsonaro. Não estão envolvidos com essa coisa vergonhosa que é agora pedir anistia. Anistia é uma ova, digo de novo. O lugar dessa gente é na cadeia. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe o vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.